Agora a última fronteira com Miguel Gonçalves. Miguel, muito bom dia. E começamos esta nossa viagem pelo espaço com uma lua de Júpiter e um planeta anão. É verdade. Vamos começar por Io. Não costumamos trazer aqui este espaço notícias, novidades sobre Io, que é uma das luas que Galileu descobriu, uma das luas de Júpiter, e é seguramente o local mais vulcânico que existe no nosso sistema solar. É uma lua que, devido à força gravitacional, ao jogo gravitacional entre Júpiter e o próprio Io, temos isto quase que parece uma lua Pisa. Repara como é uma lua que tem imensos vulcões ativos e que está constantemente a renovar a superfície desta lua de Júpiter. E esta semana foi apresentado um estudo que confirma algo que já se desconfiava e que torna esta paisagem ainda muito mais misteriosa, mas também extraordinária. Olha, para teres uma pequena ideia, os gases que nós encontramos nesta lua é sobretudo dióxido de enxofre, sim, é verdade, não cheira muito bem naquela lua, e são plumas que chegam até a ter 480 km de altitude que conseguimos encontrar nesta paisagem de Io. Então o que é que diz este estudo? Olha, que há aqui um jogo de luz e sombra que provoca uma espécie de uma fênix atmosférica nesta lua. É que durante 2 horas do dia de Io, e o dia de Io, portanto o tempo que demora a dar uma volta sobre si próprio demora cerca de 1,7 dias terrestres, então em 2 horas desse dia há um eclipse. Ou seja, Júpiter mete-se à frente da luz do Sol, e há um eclipse à sombra sobre Io. E então a fina atmosfera desta lua, a atmosfera de dióxido de enxofre, colapsa, autenticamente, congela, cai sobre a superfície de Io e depois, quando acaba o eclipse, quando esta lua volta a receber a luz solar, que, como podes imaginar, é muito mais fraca nesta zona do sistema solar, mas mesmo assim é fundamental para que, quando acaba o eclipse, sublima, o dióxido de enxofre na superfície sublima e então voltamos a ter uma fina atmosfera em Io. Portanto, pela primeira vez conseguiu-se demonstrar visualmente precisamente este tipo de fenómeno e que acrescenta também um outro aspecto notável à paisagem de Io, uma atmosfera que colapsa devido ao eclipse que tem todos os dias de Io. E, portanto, já não é apenas o dióxido de enxofre e os fortíssimos vulcões, ativos vulcões de Io que marcam esta paisagem, mas é também, precisamente, curiosamente, a própria luz solar que regula a paisagem desta lua de Júpiter. E rapidamente, falaste também de um planeta anão, Ceres. Também temos novidades sobre Ceres, porque desde que a sonda Dawn continua a orbitar este planeta anão Ceres, que está ali na cintura de asteroides, foi em tempos considerado o maior dos asteroides, neste momento é considerado um planeta anão, que os investigadores perguntam: porquê é que Ceres não tem grandes crateras? Seria de esperar que tivesse uma grandes crateras. É um dos corpos mais antigos do Sistema Solar. Tem uma constituição, uma topologia, uma topografia, aliás, que parecia pristina, ou seja, que nos remetia claramente para os primeiros tempos do Sistema Solar, e julgávamos que íamos encontrar ali grandes crateras, porque à semelhança de todos os planetas que nós conhecemos no nosso Sistema Solar, nos primeiros tempos foram alvo de grandes impactos de grandes corpos e, portanto, era natural encontrarmos ali crateras. A verdade é que devia ter acumulado cerca de 10 a 15 crateras, com mais de 400 km e 40 crateras com mais de 100 km. Mas quando a Dawn começou a mapear Ceres, encontrou muito poucas crateras de grande dimensão. Olha, para teres uma pequena ideia, nenhuma ultrapassa cerca de 280 km de diâmetro e conseguiram apenas encontrar 16 crateras com mais de 100 km. Ora, de acordo então com o estudo que foi feito em Ceres e também com os dados de Dawn, há aqui uma história para contar e que diz-nos o seguinte: há aqui também um rejuvenescimento, digamos assim, da própria superfície de Ceres e que é moldada, os principais agentes está no interior de Ceres. À semelhança do que aconteceu também na Terra, houve ali movimentos tectónicos, movimentos do interior de Ceres que ajudaram ao longo do tempo a maquilhar as grandes crateras que Ceres teve, mas que foram maquilhadas em escalas geológicas, em escalas de tempos geológicos, e que nos indica que Ceres é, afinal, um planeta anão muito mais geologicamente ativo do que aquilo que nós pensávamos. Isto é um estudo que saiu há 2 semanas, mas, curiosamente, nesta semana foi apresentado também um outro estudo que analisou como é que o campo gravítico de Ceres altera a órbita da sonda Dawn. São alterações
pequeníssimas, 0,1 milímetros por segundo, na velocidade da própria sonda. E, portanto, quando nós analisamos estas pequeníssimas variações na rota da Dawn, nós conseguimos ter uma análise do seu campo gravítico, e o campo gravítico dá-nos uma indicação do que é que está no interior de Ceres. E então este estudo diz-nos também uma coisa notável, que é, em primeiro lugar, uma desconfiança confirmada, mais uma vez. Ceres é muito menos denso do que outros colegas dali da cintura dos asteroides, nomeadamente Vesta, do que propriamente também a própria Terra. Diz-nos também que, ao contrário da Terra, em que nós sabemos que temos um núcleo metálico claramente definido, depois temos o manto e depois temos a crosta, a constituição interna de Ceres não é assim tão bem definida. É muito mais mole, é muito mais... são várias estruturas que estão quase interligadas e que demonstram que, se calhar, houve também água por baixo da superfície de Ceres, mas que foi uma grande região líquida móvel ao longo do tempo. Portanto, é a continuação de novos mistérios que nós encontramos em Ceres. Ora, e avançamos, mas não é para falar de água. Vamos falar agora de cerveja, até porque o tempo convida a uma cervejinha, mas é uma cerveja com um sabor especial. Quem diria que nós vamos a Marte para ter uma melhor cerveja na Terra? Pois, se calhar é mesmo verdade. O senhor que eu vou apresentar, que vamos apresentar neste momento, chama-se Robert Zubrin. Este senhor, ele é altamente conhecido nos Estados Unidos e na comunidade astronómica por ser um dos maiores defensores da viagem tripulada a Marte. Ele quer, rapidamente, humanos em Marte. É o presidente da Mars Society e, quando não está em colóquios, em conferências na televisão, na rádio, quer que seja, a falar da ida a Marte, ele é também um empresário. Ele tem uma empresa, tem várias empresas, aliás, mas uma delas, a Pioneer Astronautics, criou uma pequena máquina com o propósito de ir a Marte e tentar apanhar o dióxido de carbono de Marte, o CO2, transformá-lo, dividir as moléculas do dióxido de carbono para poder ser utilizado para combustível, para água, para tudo e mais alguma coisa. Isso é fundamental quando nós pensamos em missões a Marte. Ou seja, temos um dispositivo que consegue apanhar um gás e tentar decompô-lo nos seus vários componentes. Onde é que entra a cerveja aqui? Bom, a cerveja entra por um aspecto muito giro. O que é que nós apreciamos na cerveja? É aquela espuma que nos delicia. E aquilo é dióxido de carbono, autenticamente. Uma pequena cervejaria não tem as máquinas de grande dimensão e de grande custo que têm as grandes cervejarias para colocar esse dióxido de carbono na parte final da construção de cerveja, da formulação da cerveja. É isto que nós estamos a ver neste momento. E, portanto, o que Zubrin propõe é utilizar precisamente esta sua máquina marciana para, durante o processo de fermentação da cerveja, capturar o dióxido de carbono que sai durante esse processo, e é um dióxido de carbono puro, puríssimo, e depois aprisionar esse dióxido de carbono e colocá-lo na parte final da construção das cervejas, que são sobretudo cervejas artesanais de pequenos industriais. Porque, repara, quem tem grandes estruturas, as grandes cervejarias têm estruturas muito grandes e muito dispendiosas, mas as pequenas, artesanais cervejarias não têm capacidade para ter um dióxido de carbono puro, puríssimo, e a um preço bastante acessível. E mais do que isso, é uma máquina, lá está, volto a referir, de inspiração marciana, que é totalmente robotizada, automatizada, portanto consegue também poupar sob esse ponto de vista. É precisamente esta máquina que nós estamos a ver. E, portanto, é uma máquina que já está em funcionamento, já está a ser utilizada precisamente em alguma da indústria da cerveja de pequena dimensão e consegue assegurar não só poupanças substanciais na construção desta cerveja, consegue poupar cerca de 15 mil dólares por ano, como também permite a recuperação deste investimento em 2 anos. E fornece dióxido de carbono que as pequenas cervejarias tinham que comprar autenticamente a um peso de ouro para colocar mais tarde na sua cerveja. Eis então uma máquina que muito provavelmente até pode ir a Marte, que está a ser construída e pensada para ir a Marte, mas como à semelhança do que acontece em tantas tecnologias de inspiração espacial, já tem aplicações na Terra. E neste caso, olha, por estranho que pareça, na própria cerveja, vamos a Marte para construir talvez também uma cerveja de melhor qualidade na Terra. Miguel, terminamos com a imagem e a sugestão da semana e trouxeste um festival celestial. É verdade. É as Perseidas. Nós já estamos habituados a ouvir este nome. É a chuva de meteoros mais conhecida no verão. É uma das mais intensas também ao longo do ano. O máximo esta semana está previsto entre a meia-noite e as 4 da manhã de sexta-feira.
E, olha, quem me conhece sabe que eu tenho sempre uma grande precaução em sugerir às pessoas para irem a correr para a praia, para qualquer sítio com boa visibilidade para ver chuva de meteoros, por uma razão muito simples. É extremamente imprevisível. Porquê? Porque é que são as chuvas de meteoros? É quando a Terra, ao longo da sua órbita à volta do Sol, passa pelo corredor de detritos de cometas que passaram por aí ou outro tipo de corpos e, portanto, nós passamos pelo lixo, digamos assim, pelos restos desses cometas. As Perseidas estão associadas à passagem do cometa Swift-Tuttle e, portanto, há anos em que nós passamos por corredores que têm mais lixo e anos em que passa por corredores com menos lixo. Lixo quer dizer, é uma maneira de dizer, são os restos destes cometas. O que dizem os astrónomos é que este ano vamos passar por um corredor que tem uma maior concentração destes restos deste cometa. E prevê-se até a visualização de cerca de 200 meteoros por hora nas Perseidas deste ano. Portanto, mesmo que não consigamos ver uma chuva de meteoros tão intensa, é sempre interessante ir ao céu. E desde já lanço um desafio à comunidade de astrofotógrafos de Portugal, que já é cada vez mais numerosa, felizmente, e que são pessoas dotadas de uma técnica e de uma arte extraordinária, para capturarem, se possível, fotografarem chuvas de meteoros com as nossas belíssimas paisagens portuguesas como fundo e enviarem para a ultimafronteira@rtp.pt. Está feito o convite. Obrigado, Miguel. Desde uma boa semana. E por aqui a segunda hora do Bom Dia. Regressamos à hora certa. Até já.